Estamos falando hoje aí um tema que não interessa a quase ninguém. É como lidar com pessoas arrogantes, lidar com pessoas difíceis. Eu não vou nem entrar no mérito, acredito que não, né? Porque nós somos seres puros, angelicais, somos seres evoluídos espiritualmente, emocionalmente, então provavelmente nós nunca passamos uma imagem arrogante, então mais é o jeito de como lidar mesmo com essas pessoas. Mas entrando num tema aí, dentro desse processo aí, deixa eu ver o que o Marcelo trouxe aqui, ó. Aprendizados importantes, mas mais importante, traz a resiliência, como administrar ela. Show, cara. Show. Van também aqui, eu sofri muito a faculdade com alguns professores muito arrogantes, na época que estava grávida. Eu lembro dessa história. E eu não sabia como lidar. Eu lembro porque eu passei disso junto. Mas vamos trazer em etapas aí, ó. Toda relação é um aprendizado. O que eu vejo hoje, olhando para o meu histórico das pessoas que eu acompanho, é que se você é saudável emocionalmente, fica mais fácil você lidar não com as pessoas arrogantes, mas lidar com você frente a isso. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque vai dar uma volta aqui, é muito legal a mensagem que eu tenho para compartilhar hoje. Porque o que acontece? A pessoa é quem ela é. Bom caráter, mau caráter, visionário ou não, introspectivo, extrovertido, enfim, ela é o jeito que ela é. E ela tem o direito, inclusive, de ser assim. Ocorre que, às vezes, na forma de lidar, algumas pessoas, por desvio de alguma conduta, um aprendizado diferente, acaba tratando, sobrepondo, de alguma forma, vamos dizer assim, vilipendiando, acho que é um termo forte, mas ele acaba querendo meio que diminuir a outra pessoa, porque o sentimento de arrogância ele tem muito disso. E o mais louco é que normalmente, quanto mais a pessoa tem esse ímpeto aflorado do arrogante, a probabilidade muito grande mesmo, eu só não dou 100%, que eu não gosto de falar 100% para nada, de que essa pessoa é a pessoa mais frágil emocionalmente. Porque o que acontece? Quem tem a necessidade de se sobrepor frente a outras pessoas é uma pessoa que tem alguma carência no seu processo interno de autoimagem. Ou seja, uma pessoa que tem fragilidades e uma autoconfiança muito baixa. Então, para ela se sentir um pouco melhor, ela se sobressai frente às outras pessoas. Tem algumas pessoas que fazem isso de maneira consciente, e aí eu não vejo como negativo. Seja bem-vinda, Camila, que bom que você está aí para escutar também. Que faz, até um cara assim que passa uma certa arrogância, mas que não é arrogante. O jogador, vou pegar um exemplo aqui, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, na minha opinião. Porque ele é aquele cara assim que ele é marrento, ele tem o jeito dele falar ali. Quando pergunto para ele quem é o maior jogador de futebol de todos os tempos, quem que é o melhor jogador, ele fala que é ele mesmo. E no conceito dele, ele faz isso de maneira consciente, de uma forma positiva. Ele não está querendo se sobrepor, ele está jogando uma partida mental para que ele se sinta dessa maneira e se projete. E para ele já deu relato sobre isso, que funciona, porque aí ele se exige mais, se cobra, treina, faz acontecer de uma forma que ele consegue daí entregar o resultado em relação a isso. Então, assim, esse é um dos poucos casos que eu vejo assim, o aspecto superficial da arrogância, mas como um aspecto positivo, porque não é questão de diminuir o outro, é questão de se catapultar para cima. Graziele, seja bem-vindo, Carol também, sejam bem-vindos. Aí vou pedir para vocês clicarem no coraçãozinho, pegar o aviãozinho aí e mandar para 3 pessoas. Estou fazendo um pouco aí mais interativo e vai ser legal esse bate-papo. Mas vamos lá, o arrogante negativo, né, que é o que a gente está falando, que é aquela pessoa que de alguma forma, por não ter uma autoconfiança boa, uma autoimagem boa, sente a necessidade de se sobressair frente aos outros, no sentido de querer diminuir as outras pessoas. Esse cara, obviamente, ele tem um problema.
E o lance, para quem lida com ele, primeiro ponto é decidir se quer ou não. Porque se você tem uma formatação, vamos imaginar que você foi educado num ambiente que valoriza muito o servir. Isso pode pegar um caminho, como tudo na vida, que não é bom, é ruim, o excesso é que define, pode pegar um caminho onde eu preciso servir a qualquer preço. E aí, ao querer servir a qualquer preço, eu fico vulnerável, porque quando aquela pessoa está me tratando mal, não está me valorizando, está me fazendo me sentir menos do que eu sou, para ela se sentir bem, ela me desvaloriza na frente da turma dos amigos, na equipe do trabalho, ou frente a meus amigos, e eu vou deixando, por quê? Porque eu não enxergo isso. Porque o meu programa, que foi rodado lá atrás, que me diz que eu tenho que ser legal, bonzinho, servir, solícito, ele está desregulado. E aí eu quero servir as pessoas a qualquer custo. Seja bem-vindo, João Marcelo. Não sei quem está aqui, o Macedo também. Tem perguntas aí atrás. A gente está falando sobre lidar com pessoas difíceis. E o que acontece? Eu mesmo tive uma situação muito forte na minha vida quando eu trabalhei, numa época em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, comecei minha vida empreendedora, eu trabalhava numa gráfica. E eu entrei nessa gráfica como programador visual, eu estava aprendendo lá. E tinha uma menina que era como se fosse gerente, ela não era gerente, mas ela como se fosse. E ela era amigo, na época, do meu chefe e da esposa deles. Então ela tinha uma certa autoridade lá dentro. Mas essa pessoa, ela era muito ruim no tratar com as pessoas. Ela tinha problemas de autoimagem muito complicados. E ela era uma pessoa que fazia cilada, preparava coisa para dar errado, para estourar na mão das pessoas, para desfazer. Eu lembro uma vez que eu fui chamado na sala do meu chefe, na época era a esposa dele que estava lá, e ela me dando um pau de alguma coisa que tinha acontecido lá. E eu lembro que eu nem era culpado por aquilo, e ela me chamando a atenção, e essa menina atrás dela olhando para mim e rindo assim, sabe? Tipo, ela realmente foi uma pessoa que nem disse o Marcelo ali, me ensinou muito, mas me tomou muita energia. Eu aprendi muito com ela, mas me tomou muita energia. Com o passar do tempo, eu acabei me destacando na gráfica, virei gerente, depois virei sócio, subi como sócio, até que chegou um momento que eu comprei a gráfica do então, na época, meu chefe, depois virou meu sócio, Júlio Silu, que é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande por ela. E eu mantive essa pessoa trabalhando no quadro. E detalhe, mesmo eu me tornando gerente dela, mesmo eu me tornando chefe dela, ela continuava me tratando da mesma maneira. E eu tinha uma coisa tão forte de humildade, que eu tinha uma programação do meu pai, que era muito nisso, que eu levava. Chegou ao ponto que ela uma vez pediu para sair, mas eu não demiti. E eu me orgulhava por aquilo. Eu achava, pô, que bacana, eu não fiz retaliação, não tratei mal, não fiz nada. Hoje, olhando para trás, eu vejo que não era uma relação saudável. Aprendi muito, né? O Marcelão falou aí em resiliência e tudo mais. Mas, cara, eu gastei muita energia. Hoje, eu teria chamado a pessoa, teria colocado um pouco de ordem na casa, teria colocado alguns critérios e teria estabelecido uma comunicação assertiva e dado a possibilidade que, caso não acontecesse, eu teria desligado. Porque eu não quero gastar energia com o tempo. Claro, hoje com 48, olhando para trás para dar um conselho para alguém que está com 20 e poucos anos ali, é mais fácil. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? Você vai encontrar pessoas de todos os tipos. O lance é o quanto você está disposto a investir de energia nessa relação. Porque se você está disposto a investir energia a um ponto de suportar, tolerar e lidar com algumas coisas, e às vezes isso é necessário, às vezes não, você tem que decidir de forma consciente. E qual é que é a forma consciente? É você estar saudável na forma de você se relacionar com você mesmo. Porque se houver uma carência, uma baixa autoimagem, uma baixa autoestima, ou qualquer outro distúrbio de equilíbrio emocional que você possa ter, existe uma chance muito grande de você se tornar um refém, de ser sequestrado por pessoas que têm esse ímpeto de arrogância.
E detalhe, essas pessoas, a menos que elas, no processo delas de evolução, elas encontrem algo que bata, que faça ela reavaliar, eu estou falando de pessoas saudáveis, não sociopatas, ela tem a jornada e o tempo dela para mudar em relação a isso. Não vai ser você. Ivan, mas talvez a forma que eu estou lidando e aceitando vai um dia mexer com ela e fazer. Não. Porque a relação que se dá na forma que ela se constrói não gera mudança. A mente que gera o problema na mesma frequência não gera solução, já dizia o Einstein. Então é necessário que exista uma quebra. Talvez essa pessoa lide com alguém arrogante, que trate ela da forma que lidou, ou ela tenha um grande choque. Aí existe uma mudança. Você lidar da forma que você já lida, na verdade você só valida ela seguir agindo exatamente daquela maneira. Então, sempre que eu quiser propor uma mudança, gerar um impacto emocional, eu preciso de alguma forma gerar um impacto que faça a pessoa sair do normal dela, sair da normose, sair do piloto automático, senão isso não acessa. Esse é um ponto. Pensando que você queira lidar com essa pessoa arrogante, mas tem soluções mais interessantes aí. Deixa eu ver quem entrou aqui para dar um oi agora. Aqui. Pô, Felipe Leão, que bom você por aqui. Lucas Coelho, Cuiabá se fazendo presente aqui, Ana Lúcia, João Marcelo também, cara, show. Olha aí o pessoal do Rio Grande do Sul, Débora, sejam bem-vindos aí. Então, pessoal, você lidar com essas pessoas pensando que você vai mudar é egocentrismo, tá? Porque você não tem poder para mudar ninguém. Você já tentou mudar alguma característica em você? Você já viu o quanto é difícil? Você quer. Imagina você querer mudar uma outra pessoa que pensa, age e valida daquela forma e ela nem sabe se ela quer ou não mudar. Então você não tem esse poder. O melhor caminho... Oi, Débora, fique por aí com a gente. O melhor caminho é você começar a filtrar. O que eu estou falando de filtrar? Você não é obrigado a ser legal com ninguém. Eu sou um cara que eu gosto muito, me realiza quando eu consigo ser legal com as pessoas. Eu, Ivan, gosto de ajudar pessoas. Eu me sinto bem. Eu comentei hoje com uma mentorada minha, à tarde, que nós tínhamos uma sessão. Se eu passo no caixa de mercado, eu vejo a caixa meio séria, eu saio de lá, meu objetivo já é meio automático, eu nem busco mais. Para tirar um sorriso, alguma coisa, eu quero mudar o ambiente, eu me sinto bem fazendo isso. Quais eram os riscos que eu, Ivan, passei na minha vida inteira? Tentar desentortar louco, boa parte da minha vida. Porque eu queria tanto ajudar as pessoas, que eu queria que elas enxergassem algumas coisas, e eu gastava energia para isso. Pois bem, maturidade vem e eu começo a entender que eu posso ajudar, sim, quem quer ser ajudado. Que eu posso fazer algo diferente, sim, para quem tem um merecimento. E o merecimento é alguém que me dá alguma troca. Porque nós somos seres de relacionamento. E relacionamento é troca. Eu não estou falando de mercantilismo, eu não estou falando daquela pessoa que se torna, não, todo relacionamento tem que ser tomar lá da cá, isso não dura. Mas é necessário que você comece a perceber o que as pessoas estão agregando na sua vida. E sim, vai acontecer, se você estiver no nível de consciência saudável, de perceber que algumas pessoas fazem muito bem na sua vida, mas que fazem muito melhor, mas muito melhor, longe de você. Às vezes são conhecidos, às vezes são amigos, às vezes são pessoas de relacionamento comercial e às vezes incluso familiares também. Porque é muito bom você poder fazer trocas saudáveis, mas se você está num relacionamento, seja ele qual for, que não agregou, não está agregando, repense se vale a pena. Porque assim como tem a falsa humildade, tem a falsa arrogância, tem todas essas nuances.
E se um relacionamento te faz você se sentir mal, diminuído, não quer dizer às vezes que aquela pessoa tem um rompante de se achar maior. Mas às vezes aquela pessoa que é amiga e que vem e faz pequenos comentários, coloca sementes ali, que depois germinam na tua mente e te fazem você se sentir menos do que você é. E às vezes comentários assim que o intuito de ajudar, mas que destroem. Acabei tirando um pouquinho do foco, mas eu achei que foi importante a gente trazer isso. Deixa eu ver aqui o que o pessoal escreveu mais aqui. Quem tá comigo, pessoal, dá um oi para saber que você tá aí. E clica no aviãozinho aí, manda para alguém. A gente vai ter ainda mais aí, pelo menos uma meia hora de papo. 20 minutos aqui. Grande Lucas, ninguém muda ninguém, mas como mudamos nossas atitudes? Cara, eu não lembro essa frase aí, Lucas. Que bom que você tá aí. Mas esse é o ponto. Gisele também, que prazer você aqui, Gisele. Gisele também é uma profissional que trabalha aí com aspecto de leitura e comportamento e a forma que a pessoa é e personalidade, aí pode ensinar bastante aí. Guilherme, você por aí, cara, que gratidão, Jesse. Pô, cara, essa live hoje tá ficando muito legal. Marcelão tá aqui ainda, cara, que bacana, cara. Bacana, bacana. Então, Lucas, o lance de você não mudar ninguém, eu acho que eu lembro que você está falando. A gente falava muito assim, se você quer impactar uma mudança de hábito, comportamento, de atitude na outra pessoa, você precisa fazer algo que quebre esse fluxo, que é o normal que ela já tem. E a maneira de você fazer isso não é dizendo para ela sobre isso. Porque nós somos seres racionais reativos. Então analise comigo. Quando você fala para uma pessoa o que ela tem que fazer de diferente, a não ser que seja uma alienígena, e eu não conheço ninguém que entra nesses termos. Mas ela simplesmente, assim, o primeiro pensamento, ela fala assim, por que eu tenho que agir assim? Será que isso é melhor? Será que isso está certo? Ou seja, quando você diz para alguém o que ele tem que fazer, ou mudar, ou apontar uma situação, você gera naquela pessoa um mecanismo de defesa. Algumas pessoas que já são em escala de consciência bem evoluída, conseguem até lidar com isso. Por isso que a crítica não agrega. Esse negócio de crítica construtiva não existe. Eu posso ajudar as pessoas impactando com um exemplo, com uma pergunta que faça ela pensar sobre o problema. Se você aponta o problema com uma solução, a pessoa vai questionar a tua solução. Se você faz uma pergunta, ela começa a pensar em solução junto com você. Por isso que é bom você não dar resposta direta e desenvolver um meio de você fazer perguntas para que aquela pessoa entre nessa frequência de solução. Pois lá, vamos lá. Então, no aspecto, avalie o seguinte, se a pessoa está sendo arrogante, prepotente, tá te fazendo mal, avalia se você realmente precisa estar com essa pessoa. Tá? Eu escutei, não vou conseguir falar a fonte, mas eu escutei num programa, uns 3, 4 dias atrás, falando sobre relacionamento tóxico entre casais, né? Que diz que muitas vezes eles citaram muito o exemplo da mulher, que a mulher, ela, por uma questão cultural, até um tempo atrás, ficava mais em casa, o marido ia trabalhar, enfim, tudo mais. E a mulher, muitas vezes, ela era abusada no nível de exigência do marido, não tratava, falava mal, fazia ela sentir meio pior e tudo mais. E essa mulher, ela não tinha noção do relacionamento, porque na cabeça dela, o foco dela era resgatar o casamento. Eu preciso arrumar, eu preciso resolver. Inconscientemente, provavelmente também ela já entra numa escala, não é que ela se sinta culpada por aquilo, mas nem passa pela cabeça dela ver quem é o responsável, ela só quer resolver. E nesse resolver ela acaba se submetendo a coisas que ela não queria fazer, acaba passando por cima de valores que ela tem, isso gera doença, gera infinidade de coisas. Se nós irmos para dentro das empresas, cara, tem pessoas assim, todos os níveis. Não é porque a pessoa está num cargo alto que ela vai ser arrogante. E não quer dizer que ela esteja num cargo baixo, que ela é uma pessoa humilde. Tem os dois lados. Assim como também não quer dizer que pobre
é uma virtude e o rico é uma maldade. Então, existem muitas crenças que permeiam o coletivo aí e permeiam a mente das pessoas e aquilo acaba se tornando, obviamente, como é uma crença, é uma verdade para elas, é o ponto de vista. Então, como lidar com pessoas arrogantes? Primeiro assim, ó, é entender que é uma outra pessoa. Sei que eu estou falando algo óbvio aqui, mas na hora que você está no relacionamento, na troca de palavras, na comunicação, isso acaba se intensificando, né? Cláudia, seja bem-vinda. Pessoal que está aqui ainda dá um oi, manda um aviãozinho aí para saber, vai dando uma vida nisso aí. Então, nessa troca, eu perco um pouco o meu racional em relação a isso. E aí eu acabo me envolvendo emocionalmente e é onde eu fico magoado, fico frustrado. E muitas vezes sem motivo nenhum. Por quê? Porque o problema é da outra pessoa e não seu. Então, se aquela pessoa precisa te tratar mal para ela se sentir melhor, isso é dela, não é teu. Você permitir se sentir mal por causa de um desequilíbrio da outra pessoa é problema teu. Vamos lá. Elucidar um pouquinho mais isso. Tinha uma história que eu li certa vez que falava o seguinte, que um cara pegou um táxi, talvez vocês conheçam, se conhecem, me perdoem, só para dar o contexto aqui. Ele pegou um táxi, quando o taxista saiu um pouco, dirigindo, o caminhão fechou. O caminhão estava todo errado, o taxista estava aberto. E o cara do táxi abriu a janela e falou, cara, tudo bem, desculpa. E o motorista do caminhão, seu FDP, olha aí, seu louco, sei o que lá. E aí ele sorriu, fez assim para ele, pediu desculpa e seguiu. E o cara que estava no táxi perguntou, poxa, não entendi, tu estava certo, o cara estava errado, você se desculpou, ele te xingou, você ainda agradeceu e deu um sorriso. E aí a história que dizem, né, que o taxista falou para ele, que tem pessoas que andam por aí como se fossem grandes caminhões de lixo desgovernados. Onde é que eles vão batendo, vai derrubando lixo por cima. E eu preciso entender que aquele lixo é dele e não é meu. Então, eu só quero seguir meu trabalho, só quero seguir meu ponto. Isso é maturidade emocional. A pessoa não se deixa mais entrar no outro ponto. Ok, Ivan, mas eu tenho um chefe que complica comigo o tempo todo e é só comigo. Aí vem um outro ponto que é muito legal. Se você fosse uma pessoa que quisesse sucesso e tu quisesse relacionar com alguém com sucesso, você manteria a firmeza numa pessoa que você acha que tem chance ou numa pessoa que você jamais conseguiria? Se você for saudável emocional, você pegaria a primeira opção. O que eu quero dizer com isso? Que aquela pessoa que tem um rompante arrogante ou prepotente ou tudo mais que tem a ver, ela vai ser assim com todos. Só que o que acontece? Imagina que essa pessoa é um caminhão de lixo e ela encontra vários taxistas durante o dia. E alguns taxistas fazem assim, ó, ok, vai com Deus, siga seu caminho. Isso frustra a pessoa que é assim, porque ele não consegue, vou usar um termo aqui, ok, vou usar. Ele não consegue vampirizar emocionalmente essa pessoa. Então ele não vai ficar ali, porque perdeu a graça. É que nem tempo de colégio, há tempo atrás, que o pessoal botava apelido. Quando é que pegava apelido? Quando a pessoa ficava puta, aí o apelido pegava. Então a pessoa prepotente ou a pessoa arrogante, ela vai para cima daquela pessoa que consciente ou inconsciente ela percebe que ela atinge. E se eu preciso disso para me sentir melhor, cara, o dia que eu não estiver bem e eu precisar me sentir bem e eu precisar diminuir uma outra pessoa, eu vou procurar quem? Aquela que me deu um toco e não deu certo, né, o taxista que não pegou lixo, eu vou pegar aquela que eu olho para ela já fica toda fragilizada. É óbvio, né? Então, um dos pontos é se blinde emocionalmente. Como é que eu faço isso? Entenda que a outra pessoa é ela, eu sou eu, as emoções da outra pessoa, sejam elas quais forem, elas me influenciam. Tem várias pesquisas já mostrando que o campo influencia, mas eu posso me proteger. Tem várias ferramentas para você se proteger no seu campo. Eu lembro do início da live que teve por aqui, eu falei, pô, eu sou legal, eu gosto de agradar as pessoas, eu gosto de fazer o bem, umas coisas assim. Mas você ficar fazendo isso para pessoas que te diminuem,
é muito caro. Então é melhor deixar aí. E aí você pode levar para clientes que talvez não são arrogantes, mas que nunca te valorizam. Pessoas que trabalham com você, que só te pedem, mas nunca oferecem nada. Ou que só criticam o seu trabalho, mesmo com aquela desculpa legal de que é para você melhorar, né, mas nunca tem um elogio. Aquela pessoa que te exige bastante, que diz que é porque quer que você seja foda, mas que é incapaz de te validar no momento que você faz um gol. Então comece a avaliar quanto disso realmente está agregando na sua vida, ou quanto disso está alimentando uma relação doentia, onde você potencializa a arrogância da pessoa e inconscientemente ou conscientemente fragiliza a tua, torna vulnerável, mais ainda vulnerável a tua autoestima. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Ô Michael, seja bem-vinda. Evinha. Suzana, que satisfação você passando por aqui. Eu estou lendo agora aqui, Guimapa, Guilherme, eu tenho um problema muito grande de fazer isso sem ser direto. Aí, ó. Durante muito tempo eu dei muitas voltas, depois eu dei e me tornei mais direto. E com isso eu tenho problema na reação das pessoas. Cara, o Guilherme, você está num processo de evolução. O que acontece? Uma pessoa tem uma característica, um perfil, uma personalidade. Eu sei que você já fez treinamento Enneagrama comigo também, então você sabe bem disso. Para algumas pessoas, o perfil delas é mais fácil ser direto, outras nem tanto. Umas são exigentes da coisa, outras são mais flexíveis. Então as personalidades das pessoas são diferentes. O que acontece? Se você viveu a vida inteira sendo muito flexível, quando você começa a ser firme, tu te perde um pouco, porque aquilo não faz parte da tua matriz. Inclusive, é um mecanismo de defesa do teu subconsciente para que você não mude. Por quê? Porque se eu sempre fui flexível e sobrevivi até agora assim, agora eu tô querendo ser duro, cada coisa que não der certo quando eu for duro, vai dizer, ó, tá vendo? Você não pode ser duro, você tem que ser aqui flexível. Contrário também, sou duro, 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 tento ser flexível. Ah, a pessoa interpretou mal e passou por cima da minha decisão, tudo mais. Tá vendo? Ser flexível é ruim, tem que ser duro. Então a nossa matriz, o nosso inconsciente, a nossa programação vai sempre forçar para te levar para aquilo que te é mais fácil. O que é mais fácil? Que você foi programado. É o melhor para você? Para ela não importa. Então sempre que você caminhar fora da tua área de abrangência, é um caminho, quem já estudou Janela de Johari, é um caminho no eu cego, porque eu ainda não sei o que está acontecendo lá. Então tudo daquilo é experiência. O que eu costumo fazer com o pessoal que eu tenho nas mentorias? Quando a gente começa a fazer uma mudança de mindset para que as pessoas mudem um pouco desse perfil de comportamento para conseguir fazer algumas coisas, Guilherme, tem um acompanhamento com elas, eu faço alguns exercícios para reprogramar. É um processo que usa um pouco de hipnose, um pouco de regressão, um pouco... A pessoa faz isso consciente, mas a gente volta lá num túnel do tempo para reprogramar algumas informações. E quando ela volta para o tempo atual, que ela nunca saiu, eu acompanho a pessoa em umas experiências nesse processo. Por quê? Porque se a pessoa fizer só uma experiência fora da zona de conforto dela, ela pode ter 100% de sucesso, 100% de fracasso. Isso desmotivar. 2, 3 experiências já começa a ficar um pouco mais fácil. Quem já trabalhou em laboratório sabe que para você ter uma noção, você tem que experienciar várias vezes. Quem sempre agiu dessa forma para agir de outra forma, se fizer não der certo, volta rapidinho para cá. Então tem que ter um processo que mostre para a mente da pessoa que aquilo que ela está fazendo não é o anti isso aqui. É um somatório. Eu não preciso ser aqui ou ser aqui. Eu posso ser isso aqui. Menos denso e mais abrangente. Então isso é importante porque à medida que tu faz novas experiências, o que der certo ou errado vai validar os teus novos passos. Talvez essa nova experiência não dê certo. Por quê? Porque não é assim, é assim. Então tu vai fazer ajustes. Mas não quer dizer que tu tem que voltar para cá. Então, para finalizar essa tua questão, Guilherme, isso aí já dava uma outra live, mas assim, ó,
procure identificar a forma de comunicação que você tem, de acordo com a tua personalidade. Ok, a minha forma de comunicar é essa. Como eu posso mudar um pouco na forma de comunicar para não ser interpretado nem aqui, nem no outro extremo? Aí você começa a achar as tuas competências de uma maneira mais aflorada. Porque se não acontece, eu já tive grupos do treinamento, do Enneagrama, que o pessoal descobre muito os seus perfis, e tem alguns perfis que são assim mais calmos e tal, e daí a pessoa, caramba, eu tô falando de mim também, né? Eu tenho esse perfil. De tão calmo que você é, a vida inteira você aceitou coisas das outras pessoas para não brigar. Aí a pessoa sai de lá e quer fazer valer a sua opinião. E aí força. E quando força, não dá certo. Quando não dá certo, se frustra, volta a ser o que era. Então já teve casos até de pessoas que separaram. Tá? Então assim, de estar nesse momento. Então achar o ponto de equilíbrio é muito importante. E a jornada, o lance é assim, ó, é não pensar isso como uma barreira a ser transposta, mas algo a ser introjetado, a ser integrado. Fica mais fácil. Eu não preciso ser isso aqui e nem preciso... Eu gosto de usar os exemplos aqui, ó. Eu sou um dado. Eu tenho essa minha personalidade mais forte, mas eu não sou só essa personalidade. Eu sou essa. Tem dias que eu tô triste, sou essa. Entendeu? Eu sou tudo isso. E aí, se eu tiver que entrar nessa esfera, eu vou dizer que você não é só tudo isso. Você é tudo isso. Muito mais do que um quadradinho. E aí eu começo a entender como lidar. E outra coisa, você vai achar o ponto de equilíbrio e quando você lidar com uma pessoa mais frágil, ela vai continuar achando a tua objetividade, uma grossura. Qual que é a resposta final para esse processo? No teu caso, que você trouxe uma pergunta, eu te agradeço demais. Muito legal você partilhar aqui e trazer essa questão. Amor. Amor. Teve uma pessoa que me perguntou, Ivan, como é que eu digo não sem magoar? Amor. A saída é amor. Em que sentido? Não metafísico e tudo mais também, mas vamos ficar aqui na parte mental, na parte lógica da coisa. Se eu preciso dizer uma verdade com alguém que eu tenho amor, eu vou ser empático, eu vou ser doce, eu vou ser suave, eu vou me interessar que aquela verdade que eu preciso dizer para a pessoa seja macia e não, pá, não, porque a verdade tem que ser, sim, a verdade tem que ser dita. Mas a forma que você comunica é diferente. Então assim, ó, se eu tenho amor, até numa discussão, eu olho para a pessoa assim, por que essa pessoa está discutindo comigo? Qual é que é o ponto de vista dela? Eu digo assim, ó, fulano, me perdoa, eu estou argumentando contra você, mas eu não te entendi ainda. Tu consegue me explicar um pouco mais por que você está falando isso? E às vezes isso gera uma mágica, porque a pessoa do lado de lá também se desarma e começa a entender. Então é muito mais do que comunicação, Guilherme, é como intenção. Claro que eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter a prática, ajuda, tudo mais, mas a intenção salva. Se eu colocar amor na minha comunicação, fica muito mais acessível. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, se temos mais perguntas. Que honra aqui, doutora Soraya, passando por aqui também, doutora Angélica Peçanha, que bom vocês por aqui, que bacana. Só passa, vai. Gratidão a você, Guilherme, que bom você estar por aí, eu adoro quando trazem questões e perguntas aí, onde é que eu funciono mais, o Nuno aí também entrando, passando para dar um oi. Então, galera, lidar com pessoas difíceis pode ser mais fácil, se você entende que você não precisa lidar com elas. Ivan, não tem como. A pessoa difícil é minha sogra, meu sogro. A pessoa difícil é o meu chefe, é um colega que eu tenho que ver todos os dias, é minha esposa. Ok. Torne essa pessoa mais fácil. Lembre que ela não é só essa dificuldade. O que essa pessoa tem de bom? Quais são as outras facetas dessa pessoa? Porque se eu começar a olhar ela como inteira, fica mais fácil. Ok. Olhei ela como inteira, Ivan, e realmente, não agrega, não está me fazendo bem. Qual é a estratégia que eu vou usar para quando eu me comunicar com essa pessoa, eu não sucumbir emocionalmente? Tá?
eu posso fazer um treinamento, eu posso fazer uma mentoria, eu posso ler um livro, eu posso ampliar. O que eu quero te dizer é o seguinte, ó, no estado que você está, que você vive, se não houver uma mudança de frequência mental, emocional, de mindset, as tuas reações vão continuar sendo as mesmas, mesmo que se mude um pouco a história. Quando você lê um livro, troca uma experiência, o Guilherme trouxe uma pergunta, você vem com uma live como essa, você vai lá no meu canal no YouTube, que tem umas coisas muito legais lá, botei um vídeo ontem, um recado muito legal sobre crime, vale a pena ir lá, se inscreve, dá essa moral pra mim aí que eu tô começando. Gosta, leva para as outras pessoas, né? Quando eu tô nessa frequência, eu não enxergo, então eu preciso de uma referência externa. Por que quando eu vou trabalhar, pessoal, às vezes o pessoal me procura por mentoria por vários assuntos. Relacionamento, eu quero trocar de emprego, eu quero ganhar mais, eu não estou satisfeito, não sei o que está acontecendo e tal. E a gente entra para resolver isso. Uma das coisas que eu falo quando a pessoa está me contratando, eu falo, se alguém tiver aqui passar, que já foi meu mentorado, vai saber disso. Eu falo assim, ó, você não precisa de mim, você não precisa de ninguém. Você vai chegar ao resultado que você tem de maneira natural. A diferença é que com o nosso contato existe uma probabilidade muito grande de eu te trazer experiências e visões periféricas que você sozinho não teria nesse momento. Então, quem vem fazer um processo de mentoria comigo ganha tempo. E aí é a questão, se o teu tempo que você está ganhando vale isso e o que eu estou cobrando é isso, você se torna meu cliente porque é um investimento. Se o tempo que você está ganhando vale isso e o que eu estou cobrando isso, eu digo para ela, não vale a pena você me contratar porque isso aí com o tempo vai resolver. Então é muito legal tu poder jogar aberto com as pessoas. E às vezes também é o seguinte, tem cliente que é melhor você não ter também. Porque às vezes você já vê na comunicação se a pessoa quer ou não. Tem pessoas que querem o resultado, mas não querem fazer o resultado. Entende? Acho que eu vou ter um toque de Midas. A gente faz frequência, eu trabalho muito o aspecto da inteligência cognitiva, comportamental, e eu trabalho isso com a inteligência espiritual. Então existe trabalho de campo, existe trabalho de energia na troca. As coisas ficam mais claras, a pessoa sai melhor. Mas ela não pode ser dependente disso, porque senão cria um vínculo. Quando vê, eu estou sendo vampirizado. A pessoa está me contratando, está pagando por isso, mas ela não está dando os passos por ela. Deixa eu ver aqui, cara, valeu Marcelão, gratidão aí, cara. Logo aí, se Deus quiser, tamo junto aí. Um abraço para vocês, Nuno aí também, cara. Gratidão. Quem tá aí, dá um oi. Não sei quem tá aí, tô falando com... Tem alguma pergunta? Aproveita aí. Estamos na fase final. Alguma dica quente aí? Ou uma questão que você queira trabalhar, agora é a hora. Uma das coisas que me perguntaram hoje também... Deixa eu tomar uma água aqui. Mas eu acho que é um assunto para uma outra live, mas vale a pena dar uma introdução aqui. Uma pessoa me perguntou, nem respondi ainda lá nos stories. Como dizer não sem magoar? Está tudo interligado, novamente, com a interpretação e a forma que você está falando. Por quê? Porque o não, ele é uma prerrogativa de decisão, assim como o sim. Você decidir, decide não ir, decide fazer, decide não fazer. Provavelmente é a palavra que a gente mais escuta na nossa programação quando nós somos crianças. Não faça isso, não vai lá, não. Tá? E aí algumas pessoas criam alguma barreira em relação ao não. Então se eu tenho uma autoimagem não tão boa e eu preciso dizer não para alguém, e eu acho que o não é algo demoníaco, algo brutal, algo, sei lá, que não é justo, o que acaba acontecendo? Eu tenho dificuldade de fazer isso. Se eu tenho dificuldade de dizer não, provavelmente não é só dizer não de impor limite para outra pessoa, mas provavelmente eu tenho dificuldade de dizer não também para algumas coisas que eu deveria estar parando de fazer. Normalmente quem tem dificuldade de dizer não é muito servil. Né?
A pessoa é tão prestativa que ela não quer correr o risco de magoar a outra pessoa dizendo não. Então, assim, o primeiro passo para você se desvencilhar é entender que o não é apenas um switch que vai direcionar um caminho ou outro. Sim para cá, não para cá. Então, um liga-desliga. Algo que é um liga-desliga e que ainda tem a ver, às vezes a pessoa pode decidir aceitar ou não, ou você pode estabelecer um limite ou não. O não, ele não é maldoso, ele não é cruel, ele é uma opção. Então, se eu entendo isso, eu tiro o peso do não. Fica mais fácil. Tem pessoas, tem povos que têm uma cultura mais fácil, que dizem não, tranquilo. Eu vejo o pessoal falar lá na Alemanha, você vai lá em casa? Não. Ele não diz assim, eu não vou porque eu não posso, porque vai vir um parente. Não, ele diz não. Por quê? Porque é simples isso. Mas é sabido que nós, de origem latina, né, a pessoa que é de origem latina, Brasil aqui também, a gente tem muito apego. Então a gente, quando diz alguma coisa assim, parece que tem que se justificar. E aí tem algumas ferramentas para isso, né? Eu vi que você está aí, Camila, já vou te adiantando algumas coisas aqui também. Uma das formas de você dizer não e se proteger, principalmente no meio empresarial, é dizer não agora. É uma ferramenta, você se sente mal dizendo não. A pessoa te pede algo, você diz assim, olha, agora não. Mais tarde, talvez. Você não precisa nem dizer o mais tarde, talvez. Agora não. Se você se sentir mal, diz mais tarde, talvez. Se aquela pessoa precisar mesmo daquilo, ela vai te procurar de novo, ok. E aí você faz, se você tem dificuldade de dizer não. Mas você já ganhou um tempo. E pode acontecer que aquela pessoa resolva o problema sozinha e nem te traga de volta. Você ganhou tempo sem precisar estabelecer um limite. Outra forma é você, no lugar de dizer não, dizer sim. Como assim, Ivan? Se a pessoa diz assim, ó, vamos lá em casa hoje à noite, eu digo assim, ó, hoje à noite eu já planejei ir para tal lugar, fazer tal coisa. Eu não estou dizendo não para ela, mas eu estou falando sobre. Aí não é uma questão de você ficar se explicando a justificativa. Você apenas coloca que você tem um plano B e que já está programado. Então isso é uma maneira também. Outra forma, aí depende se tu tem maturidade do outro lado não, é o não por quê, sabe? Ó, dá para fazer isso? Não, porque se eu fizer isso vai acontecer aquilo, tal, e eu não posso me envolver nisso agora. Eu dava muito isso em treinos de negociação, porque não e sim é uma negociação, né? Então assim, você pode me dar um desconto? Não, porque se eu te der um desconto, eu vou estar te passando uma mensagem direta de que o valor que eu estou cobrando não é um valor justo. E se eu fizer isso e a todas as outras pessoas que já me pagaram esse valor, eu não vou me sentir bem com elas porque é um valor meu de ser justo. E eu não vou conseguir trabalhar para você também se eu não for justo. Então eu não posso fazer isso por causa, senão nós não vamos trabalhar juntos. Então assim, é uma forma de você levar a tua compreensão para o processo. Quem já foi meu aluno, foi meu cliente, eu sempre falo assim para as pessoas, e gente, realmente eu faço isso, tá? Eu digo assim, olha, eu sempre vou fazer o melhor que eu puder. No início as pessoas pedem vantagem, desconto, alguma coisa, né? Depois já a partir da segunda negociação, a segunda compra, a segunda contratação já entendem isso. E eu falo para elas, se um dia você descobrir que eu poderia ter feito melhor e não fiz, rompe relações comigo, porque não tem o menor sentido você estar se relacionando com uma pessoa que não dá o melhor para você. Então, eu pego a faca e ponho no meu pescoço, tá? Mas eu posso fazer isso porque eu faço isso com verdade, com propriedade. Por quê? Porque eu faço o máximo que eu posso para as pessoas. E aí você estabelece um limite. Já teve um caso, uma vez uma pessoa entrar num escopo de negócio. Bem-vindo aí, doutor Anselmo, coronel Anselmo, aí, nosso futuro deputado aí. Seja bem-vindo. Também tem mais uma pessoa que entrou que eu não conheço aí, Bacilon. Me perdi do que eu estava falando. Estamos falando da negociação. Ah, sim.
Eu acho que eu lembrei. Se não, vai ser uma história quase tão legal quanto aquela. Mas o lance da pessoa pedir alguma vantagem, né? Aí chegou num ponto assim que eu falei assim, olha, eu vou te pedir para que você não avance mais do que isso. Porque se você avançar mais do que isso, eu vou ter que te dizer um não. Isso pode te fazer ficar magoado, achar que é pessoal ou que eu não estou fazendo o meu melhor. E aí nós dois perdemos. Você perde porque não vai ter o meu atendimento e eu perco porque não vou ter você como cliente. E se eu ceder para te atender em algo que eu não vou me sentir bem, eu também não vou te atender bem. Então, toma cuidado com o teu próximo passo na oferta, porque senão vai trancar e nós não vamos acabar não fazendo nada. E eu estou sendo absolutamente verdadeiro com a pessoa. Porque se eu digo um sim naquele momento para um trabalho, para uma situação que eu não estou me sentindo confortável naquele momento, como que eu vou desenvolver um bom trabalho depois? Sabe? É como você ir trabalhar com uma pessoa que, uma palavra fora que eu vou usar aqui, estu mais prado. Tem que falar assim, porque não sei se cai e corta essas palavras, pode, hein? Grande Kleber, seja bem-vindo aí também. Então, se você não sente bem com uma pessoa, olha que volta a gente deu falando sobre arrogância e tudo mais. Se você não se sente legal com alguém, estabeleça uma forma de se distanciar. Se você não tem como se distanciar, estabeleça uma forma de reduzir o contato. E se você não tem como reduzir o contato, estabeleça uma forma de se blindar emocionalmente para não dar o que a outra pessoa quer, no sentido de vampirizar você, o que você está tratando. Para isso, você precisa ser justo com você e justo com a pessoa também. Não é porque que é familiar, não é porque é colega, não é porque é chefe, que você precisa permitir que essa pessoa invada o seu campo de energia. Tá? Até porque isso aí é muito nocivo. 1 dia, 2 dias, 3 dias você vai suportando. Chega uma hora que não vai. E aí tudo se perde. E aí todo mundo perde. Então por que eu gosto e defendo tanto o aspecto de desenvolvimento pessoal pelo amor? Eu já entreguei, pessoal, treinamento assim, vamos lá, no pain, no gain, então qual é a atitude, vamos para frente. Na época, minha consciência entendia que aquilo era o melhor. Hoje eu enxergo que isso não é sustentável, não é durável. Se eu quero gerar uma transformação na vida das pessoas, não é batendo, não é impondo. A batida, ela até gera algum reflexo de quebra de normose, de mudança de pensamento. Mas ela não solidifica, ela não calcifica um novo comportamento. Tu imagina o seguinte, se aquela pessoa tem um perfil que se exige pra caramba, já não se sente bem em relação a ela mesma, e você ainda bate nela, tu dá motivo para ela se sentir mais ainda assim, não há mudança. E se aquela pessoa tem uma boa autoimagem, você batendo nela, você não vai acessar. Então, meus queridos, se você tem uma empresa, um negócio, clientes, e você está lidando com pessoas difíceis, entenda que isso é dela. As emoções são dela, e você é você, e você que decide em quais trâmites aquilo vai rolar. Você pode ser dependente de um salário que você precisa sustentar esse mês, e você está trabalhando uma pessoa que te diminui. Ela faz isso lá fora, mas deixar entrar dentro da sua mente é uma decisão sua. Então não tem meio termo. Ou você se blinda, ou você amplia sua consciência, você aprende a se proteger emocionalmente, espiritualmente, ou você vai estar sempre vítima dessas pessoas, porque elas sabem onde atacar. Você já viu na savana lá, quando os tigres, os leões estão atacando, eles vão no membro lá eu ia falar matilha, né? Que eu tô com lobas na cabeça. De todos os outros animais que tem lá, eles vão no mais fraco. Aquele que tá mancando, que tá meio doente e tal, porque é mais fácil. Então, se você não estiver bem, cara, vai estar um campo aberto para todo mundo passar por cima de você. Se você tá bem, você não precisa nem colocar limite. O teu olhar é o limite.
teu posicionamento é um limite. Uma vez eu escutava, tinha um gestor meu uns anos atrás que ele falava assim, ó, por que algumas mulheres sempre tomam cantadas e outras não? Porque de alguma forma, com algumas mulheres, os homens sentem que existe uma pequena chance. Às vezes o cara é sem se mancou, na verdade todos são, né? Falando nisso. Mas com algumas mulheres, eles olham, pensam até em fazer aquilo, mas eles já veem que a porta está fechada. Então, assim, ó, de maneira consciente, é você descobrir quais portas você quer deixar aberto, quais portas você quer deixar fechado, quais relacionamentos você quer manter ativo e quais você pode estabelecer uma distância. Então, vamos lá. Olha que legal aí, cara. Nossa live aí, 11 pessoas. O pessoal falou em dar tchau aí, já o pessoal vai embora. Wilde, gratidão, excelente live, que bom, cara. Eu sempre falo no início de cada live que eu não vou deixar a live salvo. Depois eu fico pensando, poxa, podia deixar salvo. Já comecei falando hoje, por que eu tô dando boa noite para ninguém aí se eu não vou salvar? Aí agora eu fico pensando que pode ser uma live legal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou baixar ela e vou colocar lá no canal do YouTube. Então, pô, vai lá, se inscreve, me dá essa moral, Papo Cabeça Ivan Zanck. Vai tá lá as lives, eu vou começar a fazer simultâneo lá também. Se você gosta, me ajuda a chegar mais longe. De alguma forma fez sentido para você, te ajudou, marca, manda para os seus amigos, sei lá, faz algum agito aí para trazer para cá. E se você quiser saber mais sobre processo de mentoria, treinamentos corporativos, cara, manda um direct para mim que vai ser um prazer conversar com você. Tá bom? Gratidão, pessoal, uma excelente noite. Deixa eu tirar um print aqui para colocar lá na thumb do... Não sei como é que baixa aqui os comentários. Vamos ver aqui, desativar comentários. Pronto, já tirei a minha fotinha aqui, ativei de novo. O pessoal já está saindo ali. Gratidão, pessoal. Então vai estar depois salvo lá no canal lá do YouTube. E que bom vocês estarem aqui comigo nesse bate-papo. Manda um direct para mim, se você tem algum tema que você gostaria de escutar. Vai que eu me animo, amanhã a gente faz mais uma live aí com um bate-papo desse. Se você gostou, vai ser legal estar aí de novo. Grande abraço, um beijo no coração e até daqui a pouquinho mais. Bye, bye.